sei que o conteúdo é bastante coisa, né? Mas a sinalização que a gente fez na semana passada de dividir o capítulo nessas duas partes foi justamente porque não dava para parar no meio, porque estava, né, é toda uma cena, né, todo um processo, né? Dividir, por exemplo, essa leitura em duas reuniões, aí sim seria contraproducente. Eu sou a favor de lermos pausadamente, por isso que eu insisto nisso, né? Inclusive alguns dos nossos colegas concordam com isso, né? Porque a gente acaba aproveitando mais, né? Mas esse trecho, embora seja um pouco mais longo do que a média do que a gente tem lido, é o trecho do assunto, né? Não dá para ficar pela metade, porque André Luiz não muda de assunto durante, né? É interessante a gente observar isso, porque durante o capítulo existem alguns momentos que há uma pausa, né? Uma pausa, eles olham para outro lugar, eles se dirigem a outro local, e aí dá para parar e discutir, né, aquilo que ocorreu, né, naquele momento. Mas aqui não, porque era necessário, né, concluir o caso, né? Não é à toa, e aí a gente entende o título do capítulo, Desprendimento Difícil, no final. O final do capítulo, né, nos dá a ideia de por que André Luiz chama esse capítulo de Desprendimento Difícil. Eu teria alguns comentários para fazer a respeito do capítulo 17, que foi concluído na semana anterior, mas eu vou deixar para depois, né, porque eu acho que isso daqui já tem coisa demais, né, mas em algum momento eu vou retomar, porque tem coisas importantes ali no capítulo 17, que vale a pena frisar, né? Mas eu acho que aqui já está de bom tamanho para a gente discutir hoje, graças dada a quantidade de conteúdo que André Luiz coloca aqui, né? E eu acho que é importante a gente atentar para alguns elementos. Eu não vou conseguir esgotar, porque é muita coisa, né? A esfera espiritual, o processo do agonizante, essa interface entre biologia e campo perispiritual, essa desencarnação. Eu acho que quando a gente lê Obreiros da Vida Eterna, por isso que essa obra me encantou tanto e, para minha surpresa, pelo menos durante esses anos, eu não vejo Obreiros da Vida Eterna como uma obra muito popular entre os espíritas. Muito pelo contrário, da coleção de André Luiz é uma das menos populares, é uma das que é menos frequentemente lida, né? E é uma das obras que eu considero uma das mais ricas de André Luiz, né? Pelo menos eu tenho uma predileção por essa obra. Porque depois que a gente lê, por exemplo, capítulos como esse, você está diante de alguém, até da própria família, agonizante no hospital, né, ou em casa, né, moribundo, ou com uma doença em processo terminal, com uma enfermidade grave que pode resultar em desencarnação, o seu olhar não é mais o mesmo. Não apenas não é mais o mesmo no sentido da quantidade de fatores, até porque André Luiz, em alguma medida, confirma Allan Kardec, mas aquilo de André Luiz também dá informes e trazer elementos que não era o escopo kardeciano. Novamente, aquela conversa que eu tive com Jorge, Renilda estava presente agora recentemente, né? Não era o escopo de Kardec, né, detalhar algumas coisas, nem era escopo, nem tinha condição de ele falar tudo, nem tudo do mundo espiritual, nem tudo do ponto de vista daquilo que a doutrina iria progredir à medida que o ser humano também amadurecesse, à medida que conhecimentos novos pudessem chegar à Terra, à medida que o intelecto humano e o progresso se fizesse, aí a abordagem espiritual para aquele assunto. Claro que Allan Kardec não podia esgotar todos os temas possíveis no universo, até porque não era esse o propósito da codificação, estabelecer as bases que são, digamos assim, que constituem a terceira revelação, portanto, os aspectos atemporais que constituem a doutrina espírita. Por isso que a codificação é codificação em qualquer momento, né? Da mesma forma que a lei de Moisés, na sua essência espiritual, estou falando da dimensão espiritual, é atemporal em qualquer momento, dada a revelação. Por isso que a revelação do Cristo é atemporal em qualquer momento, é atual ainda hoje e sempre será atual, porque tem como base central as virtudes, o amor, como expressão mais elevada do ser e assim por diante. Então, da mesma forma, o Espiritismo tem as suas bases, né, que constituem as leis que regem a vida espiritual, como sendo atemporais, mas é claro que não dava para desdobrar todos os conceitos básicos que estão na codificação. E eu acho que André Luiz ele não apenas ratifica a passagem, capítulo de O Céu e Inferno, e também determinados depoimentos que o Céu e Inferno coloca, né, daqueles espíritos, como também, em alguns momentos, ele detalha, né, a obra kardeciana a respeito da desencarnação, né, do processo de liberação da matéria. Né? A gente tem aqui, por exemplo, Kardec fala de maneira bem sutil, bem rápida, né,
que há indivíduos que estão agonizando e que ficam tentando se reter à matéria e, graças ao seu apego à matéria e à sua vida durante a experiência carnal, toda sensual, é a expressão que Kardec usa, e aqui a expressão toda sensual não é apenas no sentido freudiano, é no sentido do hedonismo material, ou seja, viver uma vida apenas para o gozo material, não apenas do ponto de vista erótico, sexual, né? Porque a expressão sensual tem uma abrangência maior, né? Então, esse indivíduo, Kardec vai dizer, oferece o triste espetáculo de ora querer se libertar da matéria e não conseguir, porque os laços perispirituais ainda estão tenazes com relação ao corpo, ora querer ficar no corpo e se apegar ao corpo e a vida física se esvaindo. Então, ele pontua isso no capítulo A Passagem, mas aqui André Luiz, ele traz, digamos assim, né, os informes, né, de alguém que desencarnado está vendo isso. Então isso é interessante a gente pontuar, né? E assim, quando eu digo que você nunca mais é o mesmo ao olhar por um parente, por exemplo, que vai desencarnar, por um familiar que vai desencarnar, nunca é mais o mesmo por saber disso tudo e nunca é mais o mesmo por saber que tem coisas que você não vai saber. Tem coisas que, para não enlouquecer, lembra? Né? A maioria dos encarnados, se vissem o vampirismo aqui, entraria em processo de loucura. Eu falei isso na palestra agora no Sheila, né? Que da mesma forma que o mundo microscópico que está ao nosso redor, por sabedoria divina, a gente tem limitações sensoriais e perceptivas. Em vez de ser imperfeição isso é uma grande sabedoria. Imagine se você visse as bactérias, os micróbios o tempo todo ao nosso redor. A gente enlouqueceria. A gente não teria sanidade mental. A gente não conseguiria nem se alimentar direito. Porque os seres microscópicos o tempo todo. Então essa limitação de percepção é uma sabedoria que a divindade permite. Da mesma forma que outras coisas que a gente não vê. Já pensou se a gente visse, por exemplo, com uma agudeza maior, infravermelho, ultravioleta, o espectro auditivo nosso conseguisse penetrar e conseguisse ter uma percepção auditiva muito mais profunda, a gente não daria conta. Então essa limitação, algumas delas que nos fazem piores do ponto de vista da limitação do que alguns animais, porque alguns animais têm uma percepção auditiva, o cão, por exemplo, né? A águia que enxerga muito melhor do que nós, e assim por diante. Mas não é por acaso essa limitação. Da mesma forma são esses aspectos da vida espiritual. Se a gente visse, e mesmo o vidente não vê toda hora, tem... Eu costumo dizer que a vidência mediúnica, pelo menos ouvindo muitos relatos de médiuns videntes, a vidência mediúnica autêntica é a semelhança de flashes. O espírito aparece, né, e daqui a pouco a pessoa olha e já não está mais. Não é uma coisa que a pessoa fica vendo constantemente, como se tivesse... Até porque, se, por exemplo, ela é vidente, eu sou vidente, né, e a gente está vendo aqui, às vezes a gente vê coisas diferentes, né, e ainda assim a gente não vê tudo, né, a gente vê aquilo que o mundo espiritual permite que a gente veja. Porque é mediunidade. Se é mediunidade, eu tenho uma capacidade de perceber, mas os espíritos se fazem visível. Porque senão, se o indivíduo ficasse vendo a todo momento, né, com toda a riqueza de detalhes, né, ainda que a gente considere um Chico Xavier, que é hors concours e que é um médium excepcional, não é um médium comum, mas ainda assim existia percepções que ele via e outras que ele só via, né, depois de um tempo, ou não via, não percebia. Não existe isso, né, essa coisa absoluta. Né? E a gente vê aí André Luiz descrevendo detalhes e coisas que, na verdade, é bom que a gente não saiba, e é bom que o agonizante, via de regra, também não perceba tudo em detalhes. Né? Como ele disse, né, entraria em uma perturbação, né? E é interessante o cuidado que os espíritos têm, e olha que estamos falando de alguém que tem méritos para esse suporte. Ainda que tenha pendências, que tenha fragilidade, que tenha apego à matéria, porque o personagem tem isso. Mas ainda assim, pela vida que se permitiu, ele tinha certos méritos. Né? Eu sempre lembro disso, né? Que por pior que possa parecer essas desencarnações, estão acima da média da população. Porque a maioria da população ainda está em situação pior do que essa condição. A grande maioria das criaturas que vivem uma vida exclusivamente mundana tem uma situação pior do que essa. Não tem esse suporte, não tem essa assistência. E é interessante quando o André Luiz fala isso, né? Que não quer que o propósito não é violentar, né? Violentar ninguém, até porque alguns permanecem ligados aos seus verdugos e se afasta, voltam a se relacionar. Né? A gente tem isso no mundo físico, relações perturbadoras, a gente tem isso no mundo espiritual.
em que os indivíduos mantêm. Eu me lembro de uma obra de Filomeno Miranda, eu já contei isso aqui, né? Que no centro espírita, com toda a defesa magnética, alguns frequentadores começaram a entrar no centro, né? E aí Filomeno Miranda observando as defesas magnéticas. Tinha uma espécie de catraca, né? Que os indivíduos passam, né? E aí, claro que, né? Devia ser, né, de perceber o magnético. Imagine a gente passando uma catraca dessa, né? Perceber o que estava por dentro da gente. Enfim, ó, aí os espíritos passando, e aí é interessante que em alguns momentos os acompanhantes dos encarnados, né, perturbadores, eram encaminhados a partir dali para a desobsessão, para a reunião mediúnica, para tratamento do mundo espiritual, etc. E em alguns encarnados que passavam, os espíritos deixavam. E eles eram acompanhados pelos obsessores, entravam no salão doutrinário e assistiam a palestra. Ficavam sem palestra, depois saiu. E aí Filomeno Miranda disse, e a proteção? Eu disse, não, a proteção existe, as defesas magnéticas existem, a casa vai ficar guarnecida, mas não temos o direito, mesmo em nome do bem, violentar a consciência de ninguém. Aqueles que a gente desvinculou são criaturas que estão desejosas de se melhorar e de se libertar. Essas recebem a nossa assistência e o nosso suporte. Mas aqueles que você viu passar que a gente não interferiu, são criaturas que querem ficar assim. Que no fundo querem permanecer assim. Então a gente tem que respeitar o livre-arbítrio delas. Elas querem permanecer na perturbação, tem que deixar que o mestre tempo possa fazê-los amadurecer. Se a gente afasta, eles se procuram novamente depois. Então é necessário. E aí, Filomeno, e a proteção? A proteção vai ser no coletivo. A gente vai se preocupar para que essas entidades não perturbem o coletivo. Mas a gente não pode ficar desligando. Porque senão, minha gente, como eu falo, é jocoso, mas é verdade. Eu ia morar no centro espírita. É só ficar lá dentro do centro espírita que eu estaria livre de obsessão. Será que a gente ia conseguir driblar a lei dessa forma? Quer dizer, é uma coisa que carece de lógica, né? Então, é interessante isso, né? E é interessante aqui, uma das coisas que eu quero destacar é quando o André Luiz fala assim, resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instante até aqui. Ora, quer dizer, quando Kardec fala que os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que imaginamos, estamos aí diante de um fenômeno físico. Uma atuação dos desencarnados na matéria a fim de abrir vasos para provocar, inclusive, a hemorragia e acelerar a desencarnação. Porque a gente acha que os espíritos só interferem no pensamento ou só nos efeitos físicos quando tem ectoplasma. Não, estamos aqui diante de uma... Né? Tem uma outra obra, novamente Filomeno. Eu gosto de fazer o contraponto André Luiz e Filomeno, porque eles têm estilos muito semelhantes, embora Filomeno tenha uma abordagem específica sobre a obsessão, né? Mas acho que entre dois mundos, né, a gente vê, por exemplo, um caso lá específico, né, de um indivíduo, por exemplo, que estava se complicando muito, se perturbando muito, né, e se permitindo, inclusive em alguns momentos, escândalos públicos, né, um indivíduo militante na doutrina, e os guias espirituais, porque ele ele tinha méritos e eles não queriam que ele se comprometesse mais, resolveram antecipar a desencarnação dele. Era interessante porque Filomeno descreve uma espécie de coágulo que estava no pulmão, que os espíritos deslocaram na direção do cérebro e o indivíduo teve um AVC. Teve um aneurisma, um AVC, sei lá, um processo cerebral e acabou desencarnando. Um deslocamento feito pelo mundo espiritual, um coágulo que havia no pulmão. Então é interessante isso, a gente perceber que existe essa atuação do mundo espiritual e que é, de alguma sorte, de natureza material, né? Aqui eu estou pensando agora que de natureza material, só que com caráter aí atômico, subatômico, com caráter bioquímico, né? Numa matéria mais atômica, mais molecular, mas existe, né? Existe isso. E é interessante a gente pensar da mesma forma que eu estava comentando com o Patrícia e com outros amigos, né? Da mesma forma que quando a gente pensa, por exemplo, que a fecundação sexual, né, espermatozoide e óvulo e aquele processo todo, é muito incoerente, a meu ver, a gente pensar apenas um processo material ali, né? Um automatismo material, biológico, né? Porque é um processo muito sofisticado que sugere a presença de uma inteligência organizando aquilo, né? Como é que de uma célula começa a se dividir e aí o organismo se forma de tal forma que vai se dividindo e vai diferenciando, né? Desde a célula
da estrutura óssea, a célula neuronial, a célula do cabelo, a célula do dente, né, as hemácias, né, de uma mesma estrutura inicial que é o zigoto. Então é muito interessante a gente pensar nessas coisas, mas no processo de desencarnação também. Você veja aí a atuação, né, do mundo espiritual, nesses agentes biológicos, nesses agentes químicos, né? E é interessante quando ele diz o seguinte, também, né, acrescentaria, né, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas. Essa prudência que os benfeitores ajudam e tudo, mas sem grandes expectativas de nossa mudança imediata, né? Talvez os benfeitores da vida maior, os espíritos mais evoluídos, eles nos olham como crianças, né, que estão ainda na tentativa, no erro, né, no processo de crescimento dentro da nossa faixa, né, lamentam algumas coisas, se alegram por algumas vitórias nossas, né, mas talvez não tenham expectativas negativas nesse sentido, não sofrem como nós sofremos, né, na nossa expectativa, porque sabem, né, que já passaram por isso em boa medida. Então é interessante a gente pensar nisso, né? E aí é interessante as confissões que André Luiz faz durante o processo, né? Interessante essas confissões, né? Então, ele fala dos enfermos, né? E dos infelizes desencarnados, né? Que as interpelações me atingiam insistentemente. Pediam toda sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúria sem fim. Sereno e forte, meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios me feriam a observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Ou seja, os gemidos ali atormentavam ele, né? E aí ele ficava meio que, né, ele descompensava um pouco, se desestabilizava. Veja que coisa interessante. Aqui há uma lição para nós, né? Nem toda a sensação de dó e de piedade e de querer ajudar o outro é necessariamente uma caridade saudável. Né? Os espíritos são boníssimos, né? Mas não tem esse sentimentalismo piegas nosso, né? De se atormentar com a dor do outro e aí querer, de alguma forma, salvar o outro de uma hora para outra. Eles têm compaixão, eles se sensibilizam conosco, né? Mas é interessante a gente pensar também nesse processo. Jesus chorou quando soube da degola de João Batista, né? Mas em muitos momentos, né, os sofrimentos que ele via, ele agia com ajuda, ele intercedia e tudo, mas sem tormentos, porque tinha uma compreensão maior, né? Tinha uma abrangência maior. Em alguns momentos, a contragosto do interlocutor, ele não curou. A Amélia Rodrigues narra alguns casos dessa natureza. Ela traz, né, alguns casos que ele não curava, né? Apesar do pedido, a contragosto do interlocutor, e em alguns momentos diante da indignação, né, mas ainda assim ele não curava, escolhia nem sempre curar a todos, né? Até porque, né, todos que Jesus curou voltaram a adoecer e morreram de alguma sorte. Não estão encarnados hoje, pelo menos naquela encarnação, né? Então, é interessante pensar nisso, né, que a visão do Cristo era muito e além, né? E aí a gente entra nesse processo final quando fala sobre as percepções do agonizante, né? O processo aí de hemorragia, o processo aí de evolução da doença, né? Evolução da enfermidade, né? As percepções que ele começa a detectar dos desencarnados ali presentes. É interessante, o orientador diz assim, a percepção se dilata e ele vai perceber aqueles que estão na mesma esfera evolutiva que ele. Alguns atormentados, alguns doentes, alguns angustiados. E ele vai ver tudo, desde aqueles bons, que também se afinizam com ele, desde aqueles em perturbação, que estão na mesma esfera que ele. Ele vai ver esses dois campos. Por quê? Essa pontuação que André Luiz escreve, né? Porque nós somos assim. Nós somos um misto de contradição. Temos grandes impulsos, né? Temos grandes virtudes em alguns momentos, né? Temos grandes entusiasmos, aspirações para o belo, mas temos também as nossas mesquinhezes, temos também nossas fragilidades, temos também nossas paixões, temos um lado também sombrio, inquieto, né? Em alguns momentos a gente se eleva de tal forma, né, que age de maneira devotada, dedicada, e em alguns momentos a gente é mesquinho. Né? Em algum momento a gente entra em picuinha, a gente fomenta intriga, a gente fomenta o mal-estar.
a gente é agente do mal. Por isso a ideia madura, Haroldo tem uma palestra que ele fala isso, né? Ele fala, eu tenho tanta saudade com aquela ideia do diabo com chifre. Que figura simpática é aquela? Né? A figura diabólica com chifre, com enxofre, com cauda, com tridente na mão. Que coisa boa se fosse assim, porque era uma figura localizada, né? Mas quando a gente percebe que, né, o anjo e o diabo dorme dentro, né, que nós somos criaturas que temos expressões diabólicas e também o anjo, que de vez em quando também vem à tona, né, a coisa fica mais complicada, né, porque a gente lida com essas duas dimensões o tempo todo, né? E por isso que somos tão contraditórios em alguns aspectos, né? Então é interessante isso, né? E aí ele diz, em relação às percepções, né? Para todos eles, o colega de sofrimento delirava inconsciente. É aquela coisa do agonizante, do moribundo, né? Perceber o mundo espiritual, né? Ter as senso-percepções e não identificava o grupo de André Luiz. Não identificava, né? André Luiz falou, não nos identificavam. Por quê? Porque talvez estivesse em uma esfera que ele não conseguisse alcançar ainda. Aquele grupo, aquela equipe, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? O que ele identificava era parte do mundo espiritual e estava sendo muito mais ajudado, talvez, pela equipe, que era a responsável, digamos assim, pela liberação dele por meio do processo desencarnatório, né? Então, isso é interessante, né? E aí, eu nunca... Bom, ele faz alguma alusão aqui ao contato. Vejamos que a esposa não está bem. A esposa é levada, mas a esposa não está bem. Não está numa condição espiritual bem. Ela tem as marcas da sífilis. Né? Não fala isso claramente, mas tudo indica que tem as marcas da sífilis, porque ela morreu de sífilis. Né? Então, a gente não sabe por que meio foi que ela contraiu sífilis, mas era muito comum também por conta de uma vida sexual desorganizada. Né? O próprio André Luiz me parece que sofreu, tudo indica que sofreu algo dessa ordem também, né? E espiritualmente ela não estava em condição também, não estava bem, né? E aparece a ele, mas é interessante como os espíritos utilizam essa estratégia para de alguma forma confortá-lo, porque na percepção dele ela está encarnada ali, não está bem de saúde também, o médico tem que atender ela, né? E é óbvio que os espíritos não vão esclarecê-lo, pelo menos naquele momento, até porque naquele momento ele não tinha condição de, né, ter a percepção de tudo, né? Interessante como o médico tem a esposa ele chega a dizer o seguinte, não entendi o problema doméstico tanto quanto devia, ou seja, existia um problema conjugal, né, uma questão conjugal, né, acho que foi até pontuado na leitura anterior, né, foi citado na leitura anterior. E é interessante o médico com pena dele dizendo, né, quando ele fala da esposa, etc., é o delírio precedendo o fim. Né, é o delírio precedendo o fim. E aí a gente entra finalmente, para eu concluir meu comentário, entra na temática da eutanásia. Aqui é uma clara alusão ao processo de boa morte, entre aspas, né? Morte digna, né? A expressão eu em grego é boa, né? Daí eu, angelion, evangelho, né? Eu é bom, né? Angelion, angelus, mensagem, né? Daí deu o nome de anjo, mensageiro, né? Então eu, angelion, boa mensagem. Eutanásia, boa morte. Essa é a cultura materialista, que considera a eutanásia uma morte boa, ou a morte com dignidade, né? Como se a pessoa, morrendo, tem quem morre com dignidade e tem quem não morre com dignidade. Eu não sei como é que a gente consegue, né, diferenciar isso, porque os nossos olhos são os olhos da matéria, né? Então aquele que morre em grande sofrimento morre sem dignidade, e aquele que opta por uma atitude extrema e letal, essa é que é a morte digna. Veja como a nossa cultura materialista é falida nesse sentido, né? Porque é a ideia do descanso do corpo, né? E não necessariamente o descanso da alma. Eu li Obreiros da Vida Eterna pela primeira vez, possivelmente em 1998, 97, 98. Eu era um bebê, eu era uma criança recém-nascida, mas nessa época eu já tinha sido alfabetizado. E eu me lembro, a primeira vez que eu li esse livro, eu estava na cidade de Cruz das Almas, que é a cidade da minha mãe, né? A família da minha mãe é toda de lá. Os pais, né, e os irmãos dela, os 12 irmãos, né, tudo de lá, e os primos, etc. Eu não me lembro agora por que motivo, mas eu me lembro que eu li, e eu me lembro dessa passagem que eu nunca esqueci de ficar colado. E agora quando... Eu lembro que tinha... Quando eu estava lendo aqui, eu me lembro que tinha um negócio de colar, agora eu não me lembro como é que era. E agora quando eu li, eu me lembrei das células, né,
e ele se sentia colado às células materiais por causa da eutanásia. Né? Se sentia colado e o trabalho durou mais de libertação do que seria pelo processo de morte natural. Essa é a falência da eutanásia. Isso daqui corrobora Kardec. Lembra da pergunta que Kardec fez a São Luís e que São Luís responde em O Evangelho segundo o Espiritismo? Os últimos momentos do agonizante são de extrema importância para a sua reflexão, os lampejos que ele tem, a sua renovação de caráter, ou às vezes o arrependimento tardio, mas é um arrependimento positivo. Tudo isso às vezes é de extrema importância para o eu espiritual, que muitas vezes desperta de uma condição totalmente diferente em comparação se ele fosse, né, morto antes pelo processo de eutanásia. E aí São Luís fala que a eutanásia é um suicídio quando a pessoa opta voluntariamente, ou um homicídio quando alguém opta por executar o paciente em prol, né, de acelerar a sua morte. Então é interessante isso, a gente pensar nisso, né? Injeção compassiva, veja a alusão, né? Injeção compassiva, né? Que é essa ideia. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, por causa da medicação. Dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Né? Se não me engano foram 20, né? Que ele menciona. 20 horas. Né? Então, isso, né? O processo de adaptação. Então vejamos, isso daqui é uma clara alusão ao que pode acontecer de maneira prática a pessoa que desencarna por meio da eutanásia, né? Kardec falava do espírito, do perispírito colado ao corpo, molécula a molécula, né? E aqui a gente está falando de uma espécie de anestesia das células que impregna o perispírito e do qual o espírito não se sente em condição de libertar de maneira imediata, a não ser depois de um processo que passa. Então, interessante isso, né? Quando você vê, por exemplo, alguém em sofrimento, né, em alguém depauperado ali, em processo de uma doença terminal, cujo prognóstico é a evolução para o óbito, é muito humano desejar que a pessoa tenha aquele processo cessado, que ela se libere do corpo, que ela possa ser amparada. Então, assim, como a intenção vale muito mais do que a forma, né, do que necessariamente o discurso, você pedir a Deus pela liberação da pessoa, pelo alívio daquelas dores, pelo menos as dores materiais, é óbvio que é um gesto humano e é uma intenção nobre, e é óbvio que isso faz bem ao espírito por causa da vibração. Como a vibração é o desejo do bem, a vibração é uma linguagem universal, né? Porque eu posso até não saber como falar em palavras, mas como eu estou desejando bem, a vibração chega. Ainda que... Eu não estou dizendo que o discurso e o texto não sejam importantes. É importante, né? Mas isso transcende, né? Porque eu posso falar de uma maneira não muito apropriada, mas com desejo do bem, e aquilo tem o efeito, né, esperado, alcançado, né? Mas é claro que se a gente for do ponto de vista do ideal, do mais correto, no sentido de uma formulação de uma prece, principalmente, por exemplo, né, se eu vou fazer uma prece, por exemplo, com outros familiares que precisam compreender algumas coisas, né, talvez o melhor está lá, como é colocado naqueles exemplos de prece do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, que é o quê? A ideia de que, como eu não tenho compreensão dos processos, isso está acima de mim, e seria presunção eu achar que as vibrações positivas, que a assistência do mundo espiritual possa confortá-lo, possa dar forças e que seja feita a vontade de Deus. Porque a divindade é que consegue penetrar e saber o que é melhor, né? E os espíritos nobres que representam a divindade, que têm condição de compreender ali, claro. Então, desejar a vibração positiva, o conforto, o alívio, o envolvimento, já é esse desejo do bem. E eu acho que ele, como o André Luiz narra que ele, depauperado, começou a ter a percepção espiritual, né, dilatada, então começou a perceber, né? Interessante isso. Mas ele, no fundo, ele não estava sabendo que ela estava morta. Ele achava que, tipo, ela veio visitar ele e estava mal também de saúde, precisava de atendimento. Ele falava com ele, mas ela estava precisando de ajuda, né? Uhum. É interessante isso, né? E você tocou uma outra coisa importante, Lígia, que é o seguinte, veja que esse é um tema vasto que mereceria até outro dia, né? Eu não vou nem aprofundar muito, mas essa ideia da influência da mente do indivíduo na sua permanência ou não, né?
Porque o tempo todo também os benfeitores assim, vamos fazer um negócio para ele relaxar para ver se desencarna. Porque enquanto ele não relaxa, ele se retém mais ao corpo. Isso é um tema que precisa ser explorado mais. Porque é um tema que a gente ainda não compreende totalmente. Que mecanismo é esse? Que alguns ficam retidos, outros não. Né? No caso dele, fica claro que André Luiz descreve que ele, preocupado com a esposa, acabava empacando o processo. Né? Claro que se a esposa não aparecesse, uma hora ele teria que desencarnar, mas pelo menos ele estava dificultando. Né? Então, isso é interessante, né? A influência da mente sobre o processo desencarnatório. Né? Tem almas elevadas, né? Almas moralmente muito evangelizadas. Quando eu falo elevado, não quer dizer necessariamente almas santificadas, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê o caso da desencarnação de Ivone Pereira, não quer dizer necessariamente que é um espírito santificado, pelo contrário, é um espírito em grandes expiações pelos antigos suicídios, né? Mas teve uma escolha feliz na última existência, né? E que desencarnou de uma maneira tão tranquila que ela anunciou antes, né? É célebre, inclusive, o contato que ela fez com o Francisco Thyssen, o presidente da Federação Espírita Brasileira na época, né? Que ela anunciou que Bezerra de Menezes tinha visitado ela e que daquele dia ela não passava, né? Que ela estava telefonando só para se despedir, né? Então, existem esses casos, né? Esses quadros, né? O próprio Chico Xavier tem alusões dele, né? Do dia lá da Copa do Mundo, né? Que ele sorriu e foi se recolher e orou o Pai Nosso. Então, existem alguns casos dessas almas, né? Desses seres assim que estão, né, profundamente, né? Jesus dizia, né, que eu tenho sede de ir ter com meu Pai, né? Então, mas é claro que não é a média comum, de maneira geral não é a prática comum. Tem uma outra coisa interessante que assim, que me fez pensar agora. O sono, no mundo material, nesse mundo físico aqui, é um descanso do corpo, né? O espírito desencarnado não tendo corpo, não há um repouso do corpo que ele não tem, né? Então não existe um repouso orgânico. Mas no mundo material, o sono é uma espécie de organizador psíquico também, né? Uma espécie de reorganizador psíquico, a neurologia tem estudo sobre isso. Então é provável que em alguns momentos a necessidade de sono dos espíritos obedece um pouco a essa necessidade, que são reminiscências ainda da vida material, né? Em tese, por isso que eu digo, quando os espíritos respondem lá a Kardec que o espírito não dorme e o espírito nunca fica inativo, é porque é uma resposta em caráter abrangente e geral para uma pergunta que tem casos e casos, né? Mas que os espíritos não ia ter como descrever cada caso particular, né? Então a resposta dos espíritos da codificação é uma resposta geral, abrangente. Em suma, em essência, o espírito não precisa de repouso. E por que alguns repousam? Porque são espíritos ainda com certos vínculos, que somos quase todos nós, com certos vínculos com a matéria, com certas reminiscências das quais a gente ainda não liberou, e aí conservamos determinados hábitos. Por que os espíritos preferiram a resposta abrangente? Porque a longo prazo ninguém vai ficar assim. A longo prazo que eu digo, evolutivamente falando, né, chega um momento que não precisa. Da mesma forma, aquela alimentação de sopa, aquela coisa de nosso lar, aquele caldo fluídico reconfortante, aquilo dali é o quê? Porque há espíritos ainda, né, a maioria de nós, quando desencarna e fica nessas regiões adjacentes, guarda determinadas necessidades ainda, né, que são necessidades que são do corpo, mas que o espírito leva, não tem no corpo, mas ainda continuam como necessidades psíquicas. Né? Necessidades psíquicas, que isso é muito interessante, né? Existe a dependência química, a dependência física de determinados hábitos, mas também tem as necessidades psicológicas, determinados hábitos. A gente tem determinados hábitos que são até banais, bobos, que não constituem nenhum prejuízo, mas que às vezes quando muda, a gente sente falta. Né? Como eu já falei aqui, tem coisas bobas. Você muda de país, vai morar em outro país, você fica um pouco deslocado. O fuso horário, a cultura local já é diferente, você leva um tempo para se adaptar, né? Porque você tem outros hábitos, né? Você tem hábitos gastronômicos. Você tem hábitos gastronômicos que você se acostuma, que é da cultura do Brasil. Vai morar na China, no Japão, no Oriente Médio. É outro hábito gastronômico que você vai sentir. Olha que estamos falando de coisas banais, né? Que não necessariamente a pessoa está pegada. Né? Então, aí o espírito desencarna, que choque é esse, principalmente aquele que não se preparou para essa libertação, que não teve uma vida moral, algo equilibrado. Né? Então, o sono
faz parte dessa necessidade. Por quê? Porque o espírito ainda guarda essa reminiscência. Então, às vezes tem necessidade de repousar. Os espíritos na mediúnica, às vezes, são adormecidos pelo mundo espiritual, depois da catarse, né? O obsessor que entrou em pânico chorou, o espírito sofredor que não sabia que desencarnou e foi alertado pelo doutrinador e quando se deu conta, deu uma catarse, chorou, etc. E depois os bons espíritos adormecem. É muito comum o espírito depois relatar que está sentindo sono. Ou o próprio doutrinador induzi-lo hipnoticamente. Né? Lígia, que faz parte da nossa mediúnica, uma das pessoas que faz parte da mediúnica, sabe, né, que acompanha às vezes algumas técnicas e algumas estratégias, né? Então, essa ideia de induzir a pessoa ao sono, a gente está no mundo ideoplástico, né? E aí a gente induz mesmo, eu falo para o espírito, você está muito atormentado, eu vou pegar aqui um remédio, vou lhe dar um comprimido e você vai adormecer, induz e o espírito acaba adormecendo e dormindo e os benfeitores. Por quê? Aquele sono reparador, com aquele diálogo do doutrinador que vai ficar ali impregnado como último contato dele antes de adormecer, ele vai acordar melhor depois com aquelas fixações, como se fosse uma indução hipnótica, né? Então, tudo isso é refazimento. A longo prazo o espírito precisa dormir? Não precisa, mas é um sono reparador para esses espíritos que estão desencarnando. Só que a anestesia no mundo espiritual é por meio de fluidos, né? De indução fluídica, de magnetismo. Outra coisa que a gente perguntar, todo mundo encontra algozes quando morre? Não. Poxa, já estou preocupada. Francisco de Assis não encontrou, não. Eu estava pensando nele, eu estava pensando na morte dele, agora me veio uma visão do filme dele, que ele teve uma morte até bonita, né? Assim, ele teve uma entrega total na hora da morte, né? Porque naquela época não tinha médico ali para chamar, nem enfermeiro, nem, quer dizer, na parte física, né? Só na parte espiritual, mas ele parece que teve uma morte bem legal, né? Assim, uma morte, não que não fosse sofrida, porque ele teve bem doente, mas estou dizendo, parece que ele não teve essas convulsões psíquicas, essa loucura que esse Paulo estava tendo aqui. Porque era um espírito muito diferenciado. Então, a beleza, entre aspas, da morte de Francisco é por conta da sua postura, né? Organicamente, ele teve uma morte muito dolorosa, né? Ele enfrentou um limite dos desgastes orgânicos, né? Desde a cegueira do tracoma, né, ao tratamento medieval, ao ventre inchado, as hemoptises que ele teve, né, aos problemas circulatórios, possivelmente, segundo alguns biógrafos, ele contraiu lepra, né, e tem indícios que teve também um processo cancerígeno, né, mas é claro que o bonito é ver ele tranquilo, né, em paz, né, da mesma forma foi o Cristo, né. O Cristo falou pouco no momento final, porque crucificado não conseguia falar muito não. Porque o peso do corpo esmagava o pulmão ali. A morte era lenta. É só ler sobre... Tem livro sobre crucificação, né? Sobre como é que era a execução penal, né, pela crucificação. Então não era bonita, o indivíduo não falava muito e ficava ali com hemorragia lenta que depauperava o organismo, o pulmão sendo esmagado, a pessoa sem conseguir respirar direito, né? Então a morte dolorosa, etc, e lenta, né? Só uma nota bem rápida de curiosidade, que eu acho que você me fez pensar, Renilda, que provavelmente André Luiz desencarnou em 1931. 8 anos no umbral, 1939, em Nosso Lar, explode a Segunda Guerra Mundial, como ele menciona, né, na obra, né? Reforça mais uma vez a tese de Luceno dos Anjos, de que ele teria sido Faustino Esposel, nem Carlos Chagas, nem Oswaldo Cruz, porque Faustino Esposel desencarnou justamente em 1931, né? Eu sei que esse tema é polêmico, eu não vou nem entrar, porque isso pouco importa, quem foi André Luiz realmente, né? É só... uma cogitação aqui, mas eu acho que a tese de Luceno dos Anjos é muito forte, o próprio Divaldo Franco ratifica a tese dele. Eu acho interessante, no entanto, pensar o seguinte, que em 1939, né, Nosso Lar, tem os mensageiros missionários da luz, obreiros da vida eterna. A gente está falando aí, possivelmente, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 40 e 50, o que explica um pouco a presença de injeção, né? E talvez dados os processos hospitalares que envolvem interesse financeiro nos hospitais. Mata um doente para ocupar outro espaço aí, um outro leito, a fim de ter ali, né, arrecadação. Porque a gente sabe que isso existe na saúde, existia e deve existir ainda, né, esse interesse monetário. Só para corroborar o que você falou, Jorge, quando se fala de gênero de morte, né, o Livro dos Espíritos traz a 853. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou.
Aí os espíritos, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Aí lá na frente, 856, Kardec pergunta, o espírito sabe previamente qual o gênero de morte que irá sofrer? Resposta, sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer mais desta maneira do que de outra. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Ora bem, então tem a ver com escolha reencarnação, inclinações que o levam para determinadas atividades que o tornam sujeito a desencarnar dessa ou daquela forma, estilo de vida. E é claro que o livre-arbítrio atual pode melhorar ou complicar a situação, dentro dessa questão. E aí, por fim, tem, no resumo teórico das sensações dos espíritos, cadê, meu Deus? Isso. Quando ele fala sobre a perturbação espiritual, Kardec diz, essa perturbação apresenta circunstâncias particulares de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., ou seja, toda desencarnação violenta, o espírito fica surpreendido, espantado, não acredita que esteja morto e sustenta essa ideia com obstinação. No entanto, vê o seu próprio corpo, sabe que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele, acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não entende porque elas não ouvem. Esta ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que já não faz parte do número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como pensa, vê e ouve, tem a sensação de não estar morto. O que lhe aumenta a ilusão é o fato de se ver com um corpo semelhante ao precedente quanto à forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão de faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, mesmo que a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Mas é sempre mais geral entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir o seu próprio enterro como se fora o de um estranho, e falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Quer dizer, é o que você está falando, a compreensão da obra de André Luiz torna isso muito mais claro. Ou melhor, os informes da obra de André Luiz, torna isso muito mais claro, que a gente está vendo isso na prática, o espírito lá como sonâmbulo, sem se dar conta. Então...